Bom, dando continuidade ao átomo de 2 elétrons, nós vamos hoje fazer uma conta um pouquinho diferente, obtendo um espectro para o átomo de hélio, utilizando o método variacional. É um exercício interessante que vale a pena a gente fazer aqui como uma aula, tá certo? Nós vamos mostrar que o método variacional pode ser feito de tal forma a gerar um espectro de estados e para o sistema de múltiplos elétrons, isso é uma coisa importante. E nós vamos fazer isso antes da gente entrar nos átomos de múltiplos elétrons, onde teremos que aprender técnicas diferentes. Então agora eu vou fazer uma conta do átomo de hélio, botando alguns detalhes maiores, né? Então nós vamos utilizar detalhes que nós não usamos antes. E eu vou usar o método variacional. O método variacional, como vocês conhecem, tradicionalmente, como nós fizemos na última aula, consiste em pegar uma função, parametrizar essa função, usar ela como uma função trial, uma função tentativa, não é? Aí eu pego essa função tentativa, coloco no meu sistema e verifico e vou minimizar o valor da energia. Foi assim que a gente fez. Esse é o método variacional tradicional de Rayleigh-Ritz. Mas eu havia falado para vocês lá no começo do curso que o método variacional é um método mais poderoso, né? A gente montando um funcional, eu posso, na verdade, encontrar que função leva ao mínimo, né? Tá certo? Quando eu minimizo a energia, quando eu tenho um mínimo absoluto aqui, né? Quando eu vario a função, a energia nessa expressão varia. E quando ela é um mínimo absoluto, eu sei que eu estou lidando com os autoestados do sistema. Então eu tento aproximar o máximo possível disso. Esse é o método variacional que nós aprendemos. E eu agora vou usar de uma forma mais ampla também, tá certo? Mas não vai ser parametrizado. Nós vamos tentar fazer um funcional. Então nós vamos melhorar um pouco o nosso método variacional para calcular o átomo de hélio. Só que a única restrição é que nós vamos ter que levar em conta a simetria. Então nós vamos começar com os estados que são simétricos, mas você pode fazer em casa com qualquer um dos estados que você quer fazer. Então nós vamos começar com os estados simétricos e mais ainda, vamos começar com os estados simétricos que deva depender de R1 mais R2. Então essa vai ser a nossa consideração aqui. Se a gente considerar que nós estamos lidando com um átomo de 2 elétrons, cuja função de onda depende apenas da soma das coordenadas, então eu vou colocar uma função, a minha função tentativa vai ser uma função que tem essa característica. Mas eu vou levar em conta os harmônicos esféricos aqui. Se eu colocar aqui apenas os harmônicos dessa forma, eu estou lidando com orbitais S. Mas se eu botasse outros harmônicos esféricos, eu poderia estar lidando com outros orbitais. Tá certo? Então nós estamos lidando com aqueles estados que são esfericamente simétricos. E obviamente a nossa Miltoniana é a Miltoniana que compõe as partes dos elétrons independentes, mais a repulsão entre os elétrons. E para nós o método variacional vai consistir em pegar aquela função tentativa que eu coloquei aqui em cima e perguntar qual é a melhor função f que minimiza esse funcional. Essa é a pergunta que nós vamos fazer. Qual é a função f? Então não estou perguntando qual é o parâmetro que minimiza, eu estou perguntando qual é a função que minimiza. Por isso que a gente chama de método variacional funcional, tá certo? E não parametrizado. Então nós vamos fazer essa conta e obviamente vamos ver o que a gente obtém com essa conta para o átomo de 2 elétrons. Para simplificar, nós vamos dividir a nossa Miltoniana em 2 termos. Um termo que é a parte cinética e um termo que é a parte eletrostática. Ao calcularmos o elemento de matriz com a função φ escolhida, certo? Ela então também vai ter 2 partes. Vai ter uma parte que é a parte cinética e uma parte que é a parte eletrostática. E aí nós vamos partir agora para a conta desse elemento de matriz, né? E ver o que ele nos oferece. O que vai dar o funcional da energia a hora que eu minimizar de uma forma funcional. E eu já estou adiantando que é interessante, porque ele vai dar um espectro, não apenas uma energia do estado fundamental. Bom, então eu vou começar com a parte cinética.
eu vou pegar aquela função que ela é composta de dois harmônicos esféricos e a parte radial, onde a única coisa que eu impus nessa função é que a parte radial deva ter uma dependência do tipo R1 mais R2 para garantir a simetria e garantir algumas propriedades. Então agora eu vou fazer essa conta. Essa conta é uma conta que obviamente eu não posso fazer explicitamente, a não ser deixar indicada como vai ser a integral. Então a parte cinética tem essa integral dos dois laplacianos. Tá certo? O laplaciano 1 atuando nessa função pode ser escrita dessa maneira e o laplaciano 2 atuando nessa função pode ser escrita dessa maneira. Lembra que a função depende das coordenadas R1 e R2. Tá certo? Então, ao invés de ter... Então, essa aqui é a ação do laplaciano. De tal maneira que a soma, a hora que eu fiquei aqui, tem a soma dos dois termos cinéticos. Então, a soma desses dois termos cinéticos faz surgir lá no integrando esse termo aqui. Basta somar esses dois termos de cima para eu obter lá no integrando um termo assim. Tá certo? Que é a soma dessas duas, do laplaciano dessas duas funções. Só que a função f é a mesma, que depende de R1 mais R2. Agora, pela simetria da função, nós sabemos que tanto faz tomar a derivada em relação a R1 como em relação a R2. E mais ainda, tanto faz tomar a segunda derivada em relação a R1 ou R2. Tá certo? Isso nos dá uma liberdade muito grande para eu permear a derivada com relação às coordenadas, né? Muito bem, então nós estamos aqui calculando o elemento de matriz da parte cinética. Aquele elemento de matriz da parte cinética agora adquire essa característica. Lembre-se que eu escrevi simplesmente onde tem a soma dos dois laplacianos, eu substituí agora por esse termo aqui, que envolve a função f, e deixei apenas a integração em R1, porque já que são iguais, então eu troquei as derivadas de R2 para R1 e deixei a integração apenas em R1. Agora eu vou fazer uma mudança de variáveis. E a mudança de variáveis que eu vou fazer, eu vou chamar a coordenada R, que é R1 mais R2, e a coordenada R maiúsculo, que é R1 menos R2 dividido por 2. Vou fazer uma troca de variáveis. E quando eu faço a troca de variáveis, eu tenho que fazer, né, a troca dos elementos de volume também. Então eu tenho que trocar o dr1, dr2, não vai mais necessariamente ser drzinho, drzão. Nós normalmente, para fazer a transformação, calculamos o jacobiano da transformação e ele vai nos dar qual é a relação entre o dr1, R2 e o dr1. Nesse caso aqui, o jacobiano da transformação calculado dá 1. Isso que vocês se lembram de cálculo, o jacobiano da transformação. Isso mostra que a transformação é unitária. Ou seja, dr1, dr2 é drzinho, dr1. Então eu posso substituir os limites da integração, substituindo os diferenciais, né, que aparecem lá dentro, os incrementos da integral, sem grandes problemas. E para substituir o R1 e o R2 pelas novas coordenadas R1 e R1, eu tenho que ver quem é R1 e R2. Isso você obtém multiplicando por 2 e somando essas duas variáveis que estão aqui em cima. E o resultado é que R1 é R mais 2 R1 e o R2 é R menos 2 R1 dividido por 2. E aí agora eu tenho duas regiões para integrar. Ou eu tenho R1 e R2, os dois são maiores que zero, tá certo? Como os dois são maiores que zero, você vê que existem regiões de domínio do R1 com relação ao R1. Porque o R2 tem que ser... Não posso variar independentemente R1 e R1. Por quê? Porque senão eu vou levar R2 negativo e isso não pode. Então, do fato de que R1 e R2 são sempre positivos, faz com que o meu domínio das variáveis seja diferente. Então, o R1 só pode ir de R sobre 2 para cima ou de menos R sobre 2 para baixo. Ele pertence ao intervalo restrito, que vai de R sobre... intervalo aberto, que vai de R sobre 2 a menos R sobre 2. Daí a integral deixa de ir de 0 a infinito e passa a ter domínios. Então, o R, esse sim, vai de 0 a infinito. Então, a integral
do R' vai de 0 a infinito. Mas a integral do R'ão, ela vai de menos R sobre 2 até R sobre 2. E aí eu substituo lá no integrando, né, os termos R1 e R2 pelas expressões respectivas envolvendo R1 e R'ão. E o resultado disso é obter um termo de integração, que tem vários termos aqui. Você tem que fazer a substituição com toda a delicadeza, mas você tem dois termos aqui. Né? Essa é uma integral dupla, que continua dupla, e a gente vai lá substituindo R' por R'ão, etc. Lembrando que lá em cima você tem já nessa integral dois termos, a gente está simplesmente explicitando a soma aqui. E aí, recombinando a soma, não é? Nós temos, fazendo a integração em R'ão agora, nós acabamos tendo essa integral como tendo esse valor, contendo vários termos, inclusive a derivada primeira de f e a derivada segunda de f. Tá certo? Então agora, nós temos aquela integral do elemento de matriz em R1 e R2, passou a ser uma integral em R', porque nós já executamos a integral em R'ão. Então nós temos essa expressão para o termo cinético da Hamiltoniana. Essa integral aqui, ela é interessante porque ela envolve derivadas aqui na integração. Então, embora eu não sei fazer, eu não sei quem é a função f ainda, mas toda integral que envolve derivada me lembra a possibilidade de usar a integração por partes, né? Então eu vou fazer a integração por partes aqui. E quando eu faço a integração por partes aí, os detalhes podem ser encontrados nas notas de aula, né? Eu obtenho uma expressão para essa integral, que é uma expressão dada por esse termo aqui. Então, esse termo aqui, ele me representa a integração daquele elemento de matriz da parte cinética. Né? Ele dá h cortado ao quadrado sobre 30 vezes a massa do elétron, integral em dr, agora de 0 a infinito, r a quinta vezes a derivada da função f, que eu não sei quem é ainda, ao quadrado. Tudo isso só para obter a integral da parte cinética. Agora nós vamos entrar em azulzinho na integração da parte eletrostática. A parte eletrostática, tá certo? Como nós vimos, nós quebramos em duas partes. A parte eletrostática envolve substituir agora a função, levando em conta a parte eletrostática. Sem esquecer, né, expandir 1 sobre r ao quadrado e usar o teorema da adição, coisa que nós já fizemos na última aula, para mostrar que a integral eletrostática é dada por esse termo aqui. Essa é a integral eletrostática. Ela vai ter esse termo menos 2e sobre a soma dos R1, isso aqui ainda em R1 e R2, né? Depois eu vou fazer a mudança de variável, tá certo? E aí, usando aqui a expansão de 1 sobre R1, aqui é módulo na verdade, 1 sobre módulo de R1 menos R2, né? A gente substitui lá em cima, e aí aquela integral passa a ter essa forma aqui. Então a integral eletrostática tem dois termos. Não fiz ainda a mudança de variável, mas a parte em R já está aqui. Então eu tenho a outra parte que é em R1 e R2. Né? E agora eu tenho que fazer uma transformada de variáveis para poder expressar isso aqui em termos da R1 e R'ão. A primeira integral é tudo muito fácil. Essa primeira integral aqui. Então eu estou falando essa integral e essa integral que eu vou ter que chamar de primeira e segunda integral. Então a primeira integral, porque aqui eu usei agora, quando eu usei o teorema, quando eu expandi 1 sobre r ao quadrado, eu tenho aquele r maior, r menor. Então a integral acabou sendo dividida espacialmente de 0 a infinito e de 0 a R1. Então a integral total, né, fica essa parte aqui que eu já coloquei em r indo de 0 a infinito. Não importa quem é, uma integral, né? E essa segunda parte, que agora, devido ao fato que eu tenho que considerar o r maior e o r menor na expansão, a integral acaba ficando dividida numa parte que vai de 0 a infinito e numa parte que vai de 0 a R1, que é a parte onde, obviamente, R2 é menor do que R1. E eu tenho uma parte onde R2 é menor que R1 e uma parte onde R2 é maior que R1. Então, eu tenho que dividir isso em duas integrais, tá certo? A primeira integral, que é essa aqui, né,
ela tem, basta fazer uma análise de domínio, como o R2 está entre R1 e 0, então a gente vê, e R1 de menos infinito a infinito, isso equivale a mapear, a hora que eu fizer a transformada de variável, do Rão variando de menos R sobre 2 até 0, e o R'inho ir de 0 a infinito, para a primeira integral. Tá certo? Então, ao fazer a transformação de R1, R2 em R'inho e Rão agora, eu tenho que levar em conta o fato que os domínios de integração vão ser alterados. Mesma coisa para a segunda integral. Ao olhar a segunda integral, lembre-se, a segunda integral é essa parte aqui da integral, né? Que é a parte onde R2 é maior do que R1. Então, ao fazer essa segunda integral, novamente eu tenho R1 menor do que R2 e R1 variando de 0 a infinito. Isso faz com que o R'inho varie de 0 a infinito e que o R2 tenha um domínio diferente. Então, eu tenho que mapear esses domínios para fazer a transformação de variáveis. Mas fazendo essas transformações de variáveis, a integral eletrostática, ela agora toma uma forma mais agradável, né? E eu continuo levando a álgebra aqui, fiz a mudança de variáveis e já vou integrar em Rão aqui. Aqui é uma coisa fácil para integrar em Rão, que são polinômios para integrar em Rão. E o interessante é que no final do dia, no final das contas, a integral eletrostática, ela adquire, né, o valor menos 27,96 avos, e quadrado, integral de 0 a infinito para dr, r à quarta, f ao quadrado. Tá certo? Que é interessante. Aliás, a gente quase suspeitaria que apareceria essa integral, porque trata-se da repulsão que nós estamos calculando. Então agora eu volto, combino de novo as duas. Então agora eu vou combinar de novo a parte cinética com a parte elétrica, né, eletrostática aí, da repulsão entre os elétrons e assim por diante, como eu havia classificado lá em cima. Então eu tenho aqui a parte cinética e tenho aqui a parte eletrostática. Então eu tenho aqui aquele elemento de matriz com seus termos. É uma integral, né? Aquele elemento de matriz com seus termos. É uma integral. É a integral que, ela, no seu integrando, ela tem a função, tem derivada da função. Como é de 0 a infinito, você pode compor tudo isso dentro da mesma integral, se você quiser, porque é uma coisa fácil de ser feita. Muito bem, então nós temos esse elemento de matriz calculado, falta ainda, lembre-se que a função não é conhecida, então o seu fator de normalização que aparece lá no método variacional tem que também ser calculado. É o que nós vamos fazer, nós vamos calcular φ, né? A integral de φ. E essa integral, obviamente, a parte angular dá um fator numérico, e eu fico aqui então com a integral em R1 R2 de f ao quadrado. Novamente eu vou fazer as transformações de variáveis com os devidos cuidados, de tal maneira que essa integral acaba tendo essa forma que dá 1 sobre 30 avos da integral em R, fazendo a integral em Rão, né? É o mesmo procedimento que a gente usou até agora. De tal maneira que esse fator, né, que é o fator que vai ser usado lá no método variacional, ele dá a integral dá 1 sobre 30 avos, integral de 0 a infinito, dr, r à quinta, f ao quadrado. E eu tenho que impor que isso aqui é 1, né? Se eu quiser normalizar, eu tenho que impor. Isso cria um vínculo, na verdade, para a função f. O fato de que essa integral tem que ser 1, cria um vínculo. Aí nós vamos voltar à nossa origem com o método variacional. Então agora eu tenho as integrais, expressa apenas em integral f. Eu não sei quem é a função f, mas eu tenho as expressões da integral para montar agora o método variacional. Então nós vamos relembrar lá o método variacional. A expressão do método variacional é essa, tá certo? Ela diz que a energia vai ser menor do que esse funcional. E isso pode ser expresso de outra forma, escrevendo que existe um funcional j da função φ, que é esse termo menos e vezes esse, como eu expliquei lá embaixo, utilizando os multiplicadores de Lagrange, né? E esse funcional deve ser mínimo para que esse aproxime do valor real da energia. Então agora eu crio esse funcional é essa integral menos e vezes essa integral. E isso
tá certo? Pelo método variacional, tem que ter um mínimo absoluto para que o valor de E... ele deve ser mínimo, não. Se ele tiver um mínimo absoluto, significa que a função φ, o valor de E, acaba sendo os valores reais da energia do sistema, como eu mostrei lá nas primeiras aulas, né? Muito bem, então agora nós vamos criar o funcional J com as expressões que nós temos e trabalhar para a minimização desse funcional. Quer dizer, qual é a função que vai minimizar esse funcional? Então o funcional que eu crio, que agora vai ser um funcional que depende da função f, basta eu somar lá todas as energias e as integrais que eu fiz para ter uma integral que é dada por isso. Então esse é o valor do meu funcional. Meu funcional da função f é essa expressão da integral. E eu tenho que agora perguntar, que valor da função f vai minimizar isso aqui tudo? Aí nós vamos ver que para minimizar isso, o E tem que assumir determinados valores que vai gerar um espectro, né? Bacana. Muito bem. Antes de fazer isso, deixa eu recordar. Então nós vamos lá no livro de Física Matemática, por exemplo, o livro do Arfken ou do Butkov, não importa. E lá tem como que você minimiza um funcional. Imagine que eu tenho um funcional que depende de uma função y, que y depende de x, e ela é dada dessa forma. Eu tenho um funcional que é uma expressão, esse f aqui é uma expressão, que depende da função, da sua derivada e da coordenada. É que nem nós aqui. Nós temos uma função que depende, né? O R é o x, o f é o y e o df/dr é o df dy dx. Nós podemos provar, isso está provado lá na física matemática, que a função y que minimiza o funcional deve ser dada por essa expressão. Isso é válido sempre, hein? Isso está nas bases lá da física matemática. Eu gosto muito do Arfken para olhar essas coisas, mas você pode olhar qualquer livro de física matemática e verificar que, dado uma expressão funcional que é expressa por uma integral desse tipo, esse funcional terá extremos quando essa condição for verdadeira. Então eu tenho que pegar a expressão que está aqui, considerar como uma função de funções, né? Tomar a derivada em relação a y, tomar a derivada em relação à derivada, e o que der tomar a derivada em relação à coordenada, e isso igualar a zero. Isso deverá fornecer para mim a função que minimiza o funcional. Se eu tiver mais do que uma, bem, significa que eu tenho várias possibilidades, significa que eu devo ter várias funções obedecendo essa simetria, que é o que eu vou mostrar para vocês nos próximos passos. Então, a nossa função f aqui, que depende do f', da derivada dele e da coordenada, basta você olhar lá no integrando, né? Vamos lembrar que nós tínhamos esse integrando todo, quando eu montei o funcional, essa expressão toda aqui é a minha função f maiúsculo. E essa função f maiúsculo, ela depende da função f, depende da derivada da função f e depende do r em si. Então, essa função f aqui em cima. Primeiro a f. Então ela depende de tudo isso. Aí eu vou aplicar a condição de extremo do funcional, e a condição de extremo do funcional é aquilo que eu falei, né? Você tem que pegar a derivada dessa função, tem que aplicar isso aqui. Tem que primeiro pegar isso aqui e derivar em relação à derivada, aí depois pegar isso aqui e derivar em relação à função, e pegar e derivar depois em relação à coordenada, seguindo a instrução que está nessa condição de mínimo do funcional. Quando nós fazemos isso, nós vamos obter uma equação diferencial para a função que minimiza o funcional. E nós temos que resolver essa equação diferencial, ela vai nos dar a função que melhor representa o estado que eu comecei considerando, para a newtoniana que eu comecei considerando. Então eu tenho que resolver essa equação diferencial agora. E para resolver essa equação diferencial, nós vamos começar considerando que o R é grande e sabendo que lá os elétrons têm que desaparecer. Portanto, a gente pode impor a condição que quando o R é grande, desaparece aqui esses termos aqui, né? Esse termo que depende de 1 sobre R vai desaparecer, né? Então, na verdade, eu terei apenas
um termo, a segunda derivada, mais essa constante vezes, porque os termos que dependem de 1 sobre R, eles vão desaparecer. Então eu obtenho isso aqui. Isso aqui eu chamo de Q quadrado. E eu sei que a solução dessa equação diferencial de segunda ordem é a exponencial. Então, automaticamente, eu obtenho que a solução para o extremo é de comportamento exponencial, onde o que aparece aqui é esse termo aqui. Agora, então a minha função total deve ser o produto de uma função u vezes essa exponencial. É assim que a gente resolve, vai aproximando, né, a equação diferencial, olhando seus comportamentos assintóticos e tirando de lá toda a informação que é possível ser tirada. Nós temos que lembrar que o limite de R igual a zero, o U tem que ser 1. Não é isso? Porque para R igual a zero, o comportamento é essencialmente de uma exponencial. Não vai dar zero, então nós não queremos que dê zero, né? Se dá zero na origem, significa que o estado não poderia existir ali próximo da origem. Substituindo na equação principal o F por essa proposta, que é um U vezes a exponencial, substituindo nessa equação diferencial, nós obtemos uma outra equação diferencial. Agora obtemos uma equação diferencial para quem? Para U. Então nós vamos só substituir, fazendo a substituição. Isso é álgebra, né? Nós obtemos uma equação diferencial para U agora. Se eu souber U, eu já mato, já sei a função completa. E aqui nós definimos o B como sendo essa grandeza, que envolve várias constantes, e o Q quadrado já tinha definido. Então é extremamente importante saber que o Q e o B que aparecem nessa equação estão relacionados com as constantes do meu sistema e com o valor possível da energia, que eu não sei quem é o valor da energia. Para resolver uma equação diferencial desse tipo, ela pede, pelo amor de Deus, para ser resolvida pelo método de Frobenius. Então nós vamos aplicar Frobenius, nós vamos propor que a solução é um polinômio, é uma série de potências em R, substituir na equação e determinar, né, quem são os coeficientes. Quando a gente substitui na equação, a gente vê que o S é zero. Ou seja, a série tem que começar com um termo constante. Não é? E substituindo na equação, a gente usa o método de Frobenius. O método de Frobenius é interessante porque você substitui na equação, aí você iguala as potências de mesma ordem e você consegue tirar uma relação de recorrência para os coeficientes. E essa é a relação de recorrência para os coeficientes da expansão. E quando você obtém uma relação de recorrência, você vê que é interessante, porque a partir de um N onde esse cara vira zero, todos virarão zero a partir dali. Então, se um dos coeficientes é zero, a partir dali todos serão zero, então você trunca a série. E aí, se isso acontece, você acaba tendo uma sequência de polinômios como possíveis soluções, sendo truncadas em diferentes pontos. E aqui é óbvio, se você olhar essa expressão, quando isso aqui for zero, esse termo vira zero, e a partir daí todos os demais viram zero. Porque aqui eu preciso conhecer o Cn para determinar o Cn menos 1, né? A relação de recorrência. E então eu vejo que o truncamento da série vai acontecer quando eu pegar esse numerador e fizer igual a zero. O N aqui não tem como fazer. E quando eu fizer isso igual a zero, eu vejo que tem uma condição entre Q e B. E N, que trunca a série. Então, na verdade, esse resultado está dizendo para mim que eu não tenho uma única solução. Eu tenho uma série de soluções possíveis que vão minimizar aquele funcional que eu comecei. Muito bem, então aqui, como o Q está associado com a energia e o B está associado com parâmetros, o que eu estou obtendo aqui são valores de energia que minimizam o funcional. Aqui é a essência do multiplicador de Lagrange, né? Porque eu obtenho agora os valores. Aqui essa equação vai me dar que energias realmente são capazes de minimizar o funcional. Se eu substituir o Q pela definição do Q quadrado, substituir o B pela definição das constantes, eu tenho uma expressão aqui que vai associar as energias, os possíveis valores de energia, que são passíveis de terem mínimos
nesse método variacional. E aí eu obtenho uma expressão muito bonita para a energia dos meus estados. Aqui estão as energias dos meus estados. E ela depende de um N, é uma sequência de energias. Não é uma única energia. Para cada N possível, eu sei que o N começa em 0 e vai subindo, de acordo com a minha série de expansão que eu coloquei, né? O que mostra que esse método variacional gerou um espectro de valores, não um valor apenas, gerou um espectro de valores. Então é um método variacional um pouco diferente do que nós fizemos. Nosso espectro, o método variacional que a gente havia feito, aproximava apenas a função no seu estado fundamental. Aqui não, aqui eu obtenho um espectro de funções e um espectro de valores. Então é um método variacional um pouco mais poderoso do que apenas o paramétrico. Para n igual a 0, né, que é o primeiro estado, como eu falei, aqui o n aqui, desculpe, não tem nada a ver com o número quântico principal. O n aqui é um número da série lá. Deveria ter chamado de i ou j, alguma coisa, então vocês me desculpem. Vamos utilizar o n como está aqui. Então, para esse, eu obtenho o estado fundamental e a função do estado fundamental, que, como nós sabemos, é a função melhor que a gente tinha, e o valor que a gente obtém para a energia é 77,5, relativamente próximo dos 79 que nós temos. Mas, mais do que isso, o que eu posso fazer agora é variar o n, e com isso eu vou obtendo uma sequência de funções. Se eu variar o n, eu vou obter uma sequência de valores e uma sequência de funções. Isso me gera um espectro do método variacional. Então, do método variacional, eu tiro agora um espectro. Obviamente que à medida que eu vou me afastando, eu vou obtendo valores que diferem um pouco mais. Mas como eu impus uma simetria na função, eu estou identificando aqui para vocês quais dos estados dos dois elétrons que eu estaria calculando. E, obviamente, como eu exijo uma simetria, eu então estou calculando aqui uma sequência de espectros que é composta dos estados S. Se eu fixar o primeiro elétron no estado 1s, o que eu estou gerando com esse método variacional é a sequência de todos os outros estados que vão originar quando o segundo elétron vai ocupando todos os estados S. Tá certo? Então, é extremamente rico esse exercício, porque eu uso o método variacional para obter um espectro, não para obter apenas um valor de energia. Isso pode ser aplicado em muitos lugares. Então, é um método relativamente bom e poderoso. Quanto maior é o n, mais distante a gente observa que nós estamos do valor real, né, experimental, mas a parte muito importante é que eu gerei com o método variacional um espectro e não apenas um valor. Um exercício interessante que eu posso deixar aqui e que gera publicação numa revista aí de ensino, certamente, é você considerar como exercício, se você quiser fazer, como exercício, um outro que eu vou falar já aqui, antes de falar desse exercício, né? Eu queria salientar mais uma vez que nós usamos aqui um método variacional que gerou um espectro, identificamos que termos, né, do sistema de dois elétrons esse espectro corresponde e que é extremamente rico. Para você ver isso aí em mais detalhes, eu queria recomendar a você olhar a Revista Brasileira de Ensino de Física no ano de 1998, quando eu, juntamente com um ex-aluno do nosso grupo, Humberto, publicamos um trabalho que é exatamente o cálculo em detalhes, com todas as justificativas dos estados simétricos para o átomo de hélio. Então você pode pegar, e esse tem vários detalhes das contas, da energia que você obtém. Tudo isso está feito nesse artigo e eu quero então deixar como recomendação para você olhar essa referência. A referência é volume 20, número 1 de março de 98, tá certo? Da Revista Brasileira de Ensino de Física. Para você praticar ainda mais esse método, eu gostaria de sugerir um exemplo, que também você pode mandar para uma publicação, para uma revista, né? Ou pelo menos o primeiro a ser feito. Você vai considerar agora um oscilador harmônico com dois elétrons onde tem...
Então, ao invés de considerar a interação de Coulomb, vamos imaginar que eu tenho 2 elétrons num oscilador harmônico. O potencial confinante não é mais de Coulomb, mas é harmônico, um potencial harmônico. Se você considerar, você então vai sugerir uma função de onda dada por essa simetria aqui, fazer todas as contas como nós fizemos para gerar o espectro. Tá certo? Muito bem. Então, revisando um pouquinho tudo que nós vimos hoje, nós pegamos o sistema de 2 elétrons, que é o átomo de hélio, né, que é o exemplar, que é o nosso objetivo, e aplicamos nele um método variacional funcional. Então, ao invés de começar com uma função com parâmetros, nós começamos com uma função genérica e descobrimos, aplicando o método variacional, né, que esse sistema gera um espectro. Então, eu gero mais do que o estado fundamental, eu gero todos os espectros, todos os estados que têm aquela simetria que eu impus no início, não é isso? E então eu acabei resolvendo o átomo de hélio de forma variacional, gerando um espectro e um conjunto de funções. Você poderia mudar a simetria agora, você pode falar, tá bom, eu vou manter uma simetria do tipo, eu quero que meus estados tenham uma coisa do tipo 1 mais R2, ou 1 mais uma constante R2, como par da simetria, tá certo? Então a minha função pode depender disso, e aí eu vou gerar. Como você já sabe que a função exponencial sempre está presente, você pode ganhar um pouco de tempo e impor ali determinadas, põe uma exponencial, mais uma função que tem que depender de alguma maneira das coordenadas R1 e R2, para você poder gerar estados de outra simetria. É possível você gerar estados de outra simetria, mas nesse caso, nós não podemos começar com estados que são simétricos, esfericamente simétricos. Nós começamos, a parte angular da função que nós começamos, demos a ela a simetria completa, né? Dissemos que ali tem que ser um y00. Não comece com y10, tá certo? Então você vai determinar outros tipos de estado com outras simetrias. Bom, é um exercício que pode ser interessante para você, mas o mais importante é que o método variacional, usamos esse sistema de 2 elétrons para ampliar um pouco o seu conhecimento do método variacional, calculando aqui esse espectro. Nas próximas aulas, nós vamos entrar agora nos métodos de múltiplos elétrons. E múltiplos elétrons demandam um carinho um pouco mais, um carinho especial e um cuidado maior, né? Aí nós temos que aprender algumas aproximações diferentes que a gente tem. Nós vamos trabalhar essencialmente com a aproximação de Thomas Fermi e com a aproximação de Hartree-Fock. Até lá!